Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes. Estamos com mais um programa Leis do Sucesso. Bom, vamos falar um pouquinho dos acontecimentos devido ao coronavírus. A gente teve aí uma série de medidas provisórias, entre elas a medida provisória 936, que é a suspensão de contratos de trabalho por até 60 dias, porque ela visa o quê? Preservar o emprego e a renda. Então, nesse caso, sem o pagamento do salário, a empresa fica desobrigada durante esse período a recolher para o INSS. E aí o que acontece? Esse tempo deixa de valer para a aposentadoria. Então, para não afetar a contagem, o ideal é o quê? Que esse trabalhador faça a contribuição para o INSS sozinho. Principalmente para quem está perto de se aposentar, para não perder esse período. Então, aquelas pessoas agora, se você ainda tem muitos anos para se aposentar, mas de qualquer forma, podendo, é o ideal. Principalmente o ano passado, a gente viu o pessoal desesperado para fugir da reforma, às vezes faltava um mês, 2, e não tinha de onde puxar a contribuição. Então, se você puder fazer, é uma boa. Então, a melhor maneira de contribuir é como segurado facultativo, cuja única condição é você ser maior de 16 anos. Então, essa é uma modalidade no qual estudantes e donas de casa contribuem. Ao contrário do contribuinte individual, você não precisa comprovar o exercício de uma tarefa por conta própria. Basta você usar o próprio CPF para você recolher sobre o código 1406. Aí você vai lá, você vai digitar o seu CPF, você vai digitar o seu NIT, de preferência o NIT. Pelo CPF você puxa o NIT na internet, você vai digitar o NIT, que é a mesma coisa que o PIS, e aí você vai recolher. Então, você vai recolher sobre o salário mínimo, que é R$ 1.045, ou sobre qualquer outro valor do INSS até R$ 6.101,06, que é o teto do INSS. A alíquota para o cálculo é 20%. Existem outras exceções. Tem um programa de inclusão previdenciária que permite pessoas de baixa renda pagarem alíquotas correspondentes a 5% ou 11% do salário mínimo. Nesses casos, a opção facultativa é sobre os códigos 1830 e 1473, o 1473 é facultativo, tá? E o 1830 é 5% do salário mínimo. E aí a gente tem algumas alíquotas para o empregado de carteira assinada, que o valor que é contribuído até 1.045 é 7,5%, de 1.045 a 2.089 é 9%, de 2.089 até 3.134, 12%, de 3.134 até 6.101,06, 14%. Então, o valor você vai contribuir, a alíquota, 5% e 11% é sobre 1.045. Se você for contribuir sobre 20%, é entre 1.045 e 6.101. Aí você contribui 20%. Bom, quando você contribui com 5% ou 11%, você acaba se aposentando só quando você completar a idade de 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. Bom, mas aí tá, eu quero fazer tal, como é que eu preencho? Você vai preencher uma guia da Previdência Social que pode ser gerada pelo site da Receita Federal, ou você entra na busca, você entra na internet, na busca, aí você põe recolher INSS, já vem, aí está escrito lá. Para contribuintes filiados antes de 29/11/99 ou para contribuintes filiados após 29/11/99. Você vai escolher a opção
e vai pagar. Então, você paga pela internet, tá? Bom, essa suspensão do contrato, ela deve ser negociada entre o empregador e o funcionário por meio de um acordo individual sem participação dos sindicatos. No caso de trabalhadores com remuneração até 3 salários mínimos, que é o valor de R$ 3.135, ou com salário equivalente a 2 vezes o teto, R$ 6.111,06, ou seja, o valor de R$ 12.202,12. Já os contratos relativos a salários entre R$ 3.135 e R$ 12.202 só podem ser negociados por meio de acordo coletivo, ou seja, o sindicato tem que entrar. Então, durante esse período de suspensão do contrato, o trabalhador pode receber ajuda emergencial sem desconto do INSS. Além disso, os empregadores não poderão demitir, ao menos que eles paguem uma indenização estipulada na própria medida provisória. Bom, e a gente tem também a suspensão, né? Para ter direito a benefícios previdenciários, por exemplo, o auxílio-doença, a condição é que você contribua 12 meses com o INSS. Então, dessa forma, mesmo que o trabalhador seja demitido ou tenha o contrato suspenso pela empresa por causa do coronavírus, ele ainda vai poder ter acesso ao pagamento do benefício. Quem contribuiu até 10 anos para o INSS mantém a qualidade de segurado por 12 meses. Já quem contribuiu por mais de 10 anos tem o período de graça, que é o período que você mantém as condições que ainda você pode receber benefício, por 24 meses. Mas, se a pessoa foi demitida e ainda recebeu o seguro-desemprego, ela, ao dar entrada no benefício, com esse requisito, ela pode manter a qualidade de segurado por mais 12 meses, alcançando 36 meses do período de graça. Então, se você trabalhou mais de 10 anos, você foi mandado embora, recebeu o seguro-desemprego, você tem 3 anos depois que você saiu da empresa, ainda você mantém a qualidade de segurado para o INSS. Bom, e essa contribuição para o INSS, ela pode ser afetada no caso de empregados que tiverem a jornada reduzida e, consequentemente, o salário também vai ser reduzido. Então, essa contribuição previdenciária efetuada pelo empregador passará a ser calculada sobre o salário que receber. Então, vai gerar um recolhimento inferior ao que é comumente realizado. E aí vai interferir no valor da aposentadoria. Então, caso o trabalhador passe a receber um valor inferior ao salário mínimo, ele deverá completar a contribuição para que o tempo seja reconhecido para a aposentadoria. Então, com salário, caso o salário se mantenha acima do mínimo, não poderá complementar, porque, em regra, não é permitido que o segurado obrigatório contribua ao mesmo tempo como facultativo. Então, facultativo é para quem está com o contrato suspenso. O seu contrato foi reduzido, completa até o salário mínimo. Agora, o seu contrato foi reduzido, você não pode complementar como facultativo. Se você tiver alguma função, se você tiver uma segunda atividade, por exemplo, tem uma pessoa que ela faz bolos para vender, ela pode muito bem fazer uma contribuição complementar como contribuinte individual ou microempreendedor individual. Se ela tiver um MEI, ela pode fazer. Então, por exemplo, o contrato com a máquina de cartão que ela usa para vender os produtos já seria uma prova. Aí é aconselhável você fazer a complementação da contribuição ainda este ano. Então, se você teve uma redução, você pretende complementar, é esse ano, tá? Então, quem tiver condições financeiras para complementar a contribuição, tem que fazer ainda em 2020, mantendo íntegra a cobertura previdenciária. É inviável produzir o agrupamento das contribuições de modo a aproveitar ao menos. Se você não tem como pagar, é inviável o pagamento, aí você vai aproveitar, você vai agrupar as contribuições para você aproveitar ao menos um pouco do tempo de contribuição. E se você voltar a trabalhar na empresa de forma integral, não precisa fazer nenhum procedimento. Você vai deixar só de pagar o carnê como autônomo. Então, voltou tudo ao que era, então esquece. Aí você volta a receber, volta tudo ao normal. Bom, e essa medida provisória, a 936, que visa preservar o emprego e a renda, ela abrange todos os
empregadores, com exceção dos órgãos públicos, empresas estatais e organismos internacionais. Então, ela abrange todos os empregados, inclusive domésticos, em regime de jornada parcial, intermitentes e aprendizes. Só que o intermitente, eu vou falar, ele vai receber R$600, mas aí eu já falo da condição dele. O prazo máximo é de 90 dias ou enquanto persistir esse estado de calamidade pública. Então, e vai depender da concordância do empregado, a redução de 25%, 50% ou 70%. As empresas com faturamento acima de 4.800.000 por ano deverão pagar uma ajuda compensatória no valor de 30% do salário do empregado. A ajuda compensatória ela é de natureza indenizatória e não é base de cálculo para tributos, e ela poderá ser paga por qualquer empresa na suspensão ou redução. Ela só é obrigatória para suspensão no caso de empresas com faturamento superior a 4.800.000 por ano. E o Tesouro, ele vai pagar um benefício emergencial com base de cálculo equivalente à do seguro-desemprego nesse período. Então, se for redução de jornada, você vai aplicar o percentual que foi reduzido. Então, vamos supor 25%, 50% ou 75%. Então, por exemplo, uma pessoa que teria direito a um seguro-desemprego de R$2.000, o benefício vai ser calculado aplicando-se 0,25%, que vai dar o valor de R$500, ou 0,5%, que é R$1.000, ou 0,70%, que vai dar R$1.400. Então, se for suspensão, o benefício é de 100%. Só que a gente precisa avisar aqui que o teto do seguro-desemprego, o valor é de R$1.813, tá? Então, a pessoa, esse é o teto, ela vai receber no máximo do governo de ajuda o valor de R$1.813. O intermitente, ele vai ter um benefício emergencial com valor fixo de R$600, que é semelhante ao auxílio emergencial que está sendo fornecido pelo governo ao informal, ou aquelas pessoas que têm MEI, ou as pessoas que trabalham por conta própria. Então, é outro auxílio emergencial. Esse daqui é para manter o emprego, para as empresas não demitirem as pessoas. Bom, se a empresa reduzir a jornada em 2 meses, ela tem que ficar 2 meses com o trabalhador com a jornada normal. Se a empresa quiser demitir nesse período, ela vai pagar multa. E quanto maior for a redução da jornada aplicada, maior vai ser a multa. A suspensão vale por 60 dias e a redução por 90. Então, o prazo total de redução ou suspensão e do pagamento de benefício nunca poderá ultrapassar 90 dias. Assim, o empregador pode suspender por 30 dias o valor, o contrato de trabalho fica suspenso por 30 dias e reduzir a jornada do empregado em 60 dias. Né? Ela pode fazer uma redução por 60 dias e uma suspensão por 30 dias. Ou suspensão é no máximo 60 dias, suspensão do contrato de trabalho, mas tem empresas que ainda vão suspender por 2 meses e ainda reduzir o salário por 1 mês. Esse benefício emergencial, ele não tem nenhuma relação com o seguro-desemprego, salvo utilizar o seu critério de cálculo. Então, se o empregado for posteriormente demitido e ele preencher os requisitos, ele poderá receber o seguro-desemprego normalmente. E a situação da pessoa que tem 2 empregos, como é que fica essa pessoa? Ela tem 2 empregos e ela vai ter, né, a falta de sorte de ter a redução nos 2, ou em um ela vai ficar suspensa, no outro vai ser reduzida. Bom, pode acontecer sim, ela vai ter direito a receber o valor referente a 2 benefícios. Porque o empregado com mais de um vínculo formal, ele pode receber cumulativamente um benefício, né? Porque cada vínculo de salário ou suspensão, ele vai receber um benefício referente àquele valor.
Bom, o STF, ele proferiu uma liminar exigindo que os acordos individuais sejam comunicados pelos empregadores ao respectivo sindicato no prazo de até 10 dias corridos, contando da data da celebração. E no período da instabilidade provisória, em caso de suspensão ou redução, o empregado pode ser demitido por justa causa. Então, eu estou lá, eu já estou com o meu salário reduzido, eu já estou com um monte de problema e ainda vem aí, vamos supor, eu fiz alguma coisa e eu vou ser demitida. Eu posso ser demitida por justa causa, mas eu não estou na estabilidade provisória. Infelizmente, você pode ser demitido sim por justa causa, porque as estabilidades no emprego, elas são desconsideradas quando a demissão se dá por justa causa ou por pedido do empregado. Então, você também, embora você esteja lá você tem lá provisoriamente, você tem a estabilidade, você ainda pode pedir demissão. Nada te obriga a ficar no emprego. Se arrumou um emprego melhor, sorte a sua, vai embora. Você não precisa ficar lá aguentando ou lá esperando para acabar a estabilidade. Não, você vai embora. Ou, por justa causa, também você pode ser demitido. Ninguém vai te segurar, porque às vezes tem gente que aproveita que já está com a estabilidade, agora eu vou deitar e rolar. Cuidado que justa causa não vai te segurar. Então, se você tomar uma justa causa, acabou sua estabilidade provisória. Bom, o acordo individual com o empregado, ele pode ser feito via e-mail ou WhatsApp, porque é possível você celebrar acordo por meios eletrônicos e deve ser observado o prazo de antecedência de 2 dias. Então, se a empresa optar pela suspensão do contrato de trabalho e o empregado não quiser, ele pode ser demitido. Então, chega lá a empresa e fala: você, Tatiana, você vai ter o seu contrato de trabalho suspenso por 2 meses. Eu viro e falo: não, eu não aceito. Eu não aceito ter o meu contrato. Eu quero continuar trabalhando, recebendo igual, porque eu não acho justo. A empresa pode me demitir? Pode. Porque as medidas de suspensão ou redução de jornada foram ofertadas pelo governo como uma forma de proteger o emprego e a renda. Então, no caso do empregado não concordar com a suspensão ou o sindicato não realizar o acordo coletivo, o empregador pode optar por mantê-lo normalmente ou pode optar pela demissão desse empregado. Então, olha que confusão. Então, se você recebeu essa proposta da empresa e você não quer, é bom você pensar direitinho, porque cabe ao empregador, se você não aceitar, ele pode sim te mandar embora, tá? Então, a gente está vivendo uma época que não tem precedente na história. Então, tudo é muito novo, a gente tem um monte de medida provisória, a gente tem o auxílio emergencial do informal, que está maior confusão, as pessoas não estão conseguindo se cadastrar. Aí tem muita gente que está com CPF irregular. Esse eu estou falando de outro auxílio, agora do emergencial do informal. É muito complicado, as pessoas não conseguem, elas não estão conseguindo se cadastrar. Tem um monte de erro no site. Aí o que acontece? A pessoa fica desesperada. Aí entrou o governo do Pará contra o governo dizendo: olha, é o seguinte, não dá para ficar pedindo CPF para as pessoas, porque muita gente tem CPF irregular, então não está recebendo auxílio emergencial por conta desse CPF. Se o auxílio emergencial é para ajudar, para evitar aglomeração, não justifica você pedir o CPF e fazer aglomeração na porta da Caixa Econômica ou na porta da Receita Federal. Só que o que acontece? O governo, ele está pedindo o CPF, ele exige o CPF válido, porque tem muito presidiário pedindo auxílio emergencial. Já foram detectados 76 mil pedidos de presidiário. Acontece o seguinte, não é para o presidiário, isso é para os informais, para o camelô, ou para a pessoa que trabalha com empresa, taxista, empresa Uber. É para esse povo. Por quê? Porque está perdendo trabalho, não está todo mundo com medo, ninguém sai de casa. Então, o que acontece? Eles estão perdendo muito, muito dinheiro todos os meses. Então, fique em casa e o governo vai dar esse auxílio, pelo menos fome você não vai passar. E aí fica
aquele problema, ou a pessoa faz o cadastro errado, não está conseguindo se cadastrar. Então, essas dicas eu vou falar hoje no programa, na parte da noite, às 20 horas. Eu vou explicar direitinho como é que funciona esse auxílio emergencial. Então, vejam o programa, que vai ser bem interessante. Eu vou esclarecer aí todas as dúvidas. Bom, voltando a falar nessa medida, na 936, que visa justamente manter o emprego, a medida contempla de alguma forma o Prolabore? Não. Essa medida não tratou de sócios que percebam Prolabore, apenas de empregados com vínculos formais, exigindo assim uma relação de emprego. Então, essa medida emergencial que você recebe na 936 é o governo tentando segurar para que você não seja demitido. O outro auxílio emergencial é para o informal, tá? Esse eu vou falar no outro programa. Bom, empregada gestante, ela pode ter o contrato suspenso ou ter a jornada reduzida, porque, né, gestante, como é que... A princípio, sim, porque a medida provisória não excluiu desta possibilidade as empregadas gestantes. No entanto, o acordo implicará em restrições de direitos e, por tal razão, deve ser evitado. Então, para quem está com uma pessoa, tem uma funcionária que esteja grávida, é bom evitar. Se não tiver outro jeito, faz, mas se puder evitar, é melhor. E no caso do empregado que está em regime de teletrabalho sem controle de jornada, é possível celebrar acordo com redução de jornada e salário? É possível. Você tem que fazer um acordo de salário para fazer a redução da jornada e aí você passar a controlar o número de horas desse funcionário. E quem está de férias? Bom, as pessoas que estão de férias, o ideal, tá? Para não confundir, para não bagunçar tudo, o ideal é você aguardar esse funcionário retornar das férias, para que aí sim você faça a redução ou a suspensão de contrato de trabalho. Lembrando que a suspensão de contrato de trabalho é de no máximo 60 dias e a redução é de no máximo 90 dias. Podendo mesclar uma com a outra. Então, você pode ter 2 meses de redução e 1 de suspensão, 2 meses de suspensão e 1 de redução, ou 3 meses de redução, tá? Então, tudo é possível e vamos torcer para acabar logo, para que a gente volte à nossa vida normal, porque já, sabe, vamos rezar aí para que a gente consiga se livrar de uma vez por todas desse vírus e voltar a ter a nossa vida normal, mas claro, sempre com cuidado, né? A gente vai ter que, essa volta tem que ser bem devagar e tomando todos os cuidados, né? Porque saúde a gente só tem uma, precisa cuidar bastante dela. Bom, gente, essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até às 20 horas com o próximo programa Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.